Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. No caso aqui, uma questão de astronomia sobre buraco negro. Né? Se vocês pegarem aí a prova amarela do segundo dia, é a questão de número 115. Então vamos lá. Né? Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Bem, não é bem na superfície, ele vai corrigir isso mais para frente aqui, né? E uma confusão que se faz, né, é pensar que o buraco negro tem massa infinita. Isso não é verdade, e aqui ele fala que tem uma quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço. Então, a massa não é infinita, ela é apenas muito concentrada. A densidade de massa que é muito grande. Então, vamos lá. Continuando a leitura. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos. Então, essas partículas ficam aprisionadas em sua superfície, inclusive a luz, se estiverem dentro do chamado horizonte de eventos, que é o raio dessa região aqui, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com mesma massa solar. Então, é um buraco negro de mesma massa, concentrado numa região pequena, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Aí vem aí a fonte, né? Schwarzschild. Enfim, a gente nem sabe se fala bem assim, né? É um nome mais complicado. E ele que, esse pesquisador que definiu, né, o horizonte de eventos, o raio do horizonte de eventos pela primeira vez. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Bem, essa pergunta em si não corresponde muito ao enunciado. O enunciado fala mais de horizonte de eventos, buraco negro, né? Então, note que 3 quilômetros de horizonte de eventos está bem distante, né, do raio da órbita do planeta mais próximo do Sol, que no caso seria Mercúrio. Né? Então, essa descrição que teve no enunciado aqui, ela não ajuda em nada a resolução da pergunta que tem aqui embaixo. Né? Então, se você tirar toda essa introdução e falar que em um determinado instante o Sol é substituído por um buraco negro de mesma massa, já dava para resolver a pergunta, já dava para resolver a questão do mesmo jeito. Isso é importante porque a leitura disso daqui, desse enunciado, gasta-se um tempo que poderia ser utilizado na resolução de outras questões. Então, deve-se tomar muito cuidado na hora de elaborar as questões do Enem. Às vezes a gente tem esses detalhes aí, e é uma crítica que eu acho que é pertinente e deve ser observada na hora de se fazer essas questões. Então, o que acontece se substituir o Sol por um buraco negro de mesma massa? Como a massa é a mesma, a atividade gravitacional vai se manter igual. Ou seja, as órbitas dos planetas que são descritas a partir da massa do Sol, né, elas não irão se alterar em nada, né, uma vez que a massa do buraco negro é a mesma massa do Sol. Então vamos lá. Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando sucessivamente do buraco negro? Seria se a força gravitacional aumentasse. Como a massa do buraco negro é a mesma do Sol, essa força gravitacional não se aumenta, não é nossa resposta. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais? Bem, existe sempre alguma oscilação, né? Mas essa ideia de oscilação aleatória devido à mudança, né, pelo buraco negro não tem lógica nenhuma. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro para um movimento de rotação, né, na órbita em torno do Sol, instantaneamente, e se mover em direção ao buraco negro, isso vai contra todas as leis da física, né? Então, esse movimento que existe de rotação seria mantido,
né? E se caso o que não acontece, se a força aumentasse, né, eles continuariam girando e aproximando do buraco negro, e não parar o movimento de rotação e ir direto ao buraco negro. Isso não acontece. Eles passariam a precessionar mais rapidamente. Esse movimento de precessão, né, é um movimento similar ao de um peão quando vai terminando a sua rotação, né? Então existe um eixo vertical e ele começa a fazer um movimento de rotação em torno desse eixo, ao mesmo tempo que gira em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento de precessão os planetas possuem, né? E ele não tem nada a ver com esse detalhe dessa substituição. Então aqui estaria a nossa resposta, que é a letra E, né? Eles manteriam suas órbitas inalteradas. Essa é a nossa resposta, letra E, uma vez que a massa do buraco negro, né, vai ter a mesma massa do Sol, uma vez que ele substitui com a mesma massa, e as forças gravitacionais se mantêm. Então as órbitas dos planetas permanecem inalteradas. Existem alguns outros detalhes mais amplos, mas a nível de ensino médio é essa discussão que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa resolução, né? Eu acho uma questão interessante, né? O Enem vem sempre, cada vez mais, cobrando a parte de astronomia, que está presente na nova Base Nacional Comum Curricular, né? É um dos requisitos lá da nova base, astronomia, né? E por isso mesmo, por ser um assunto um pouco diferente, eu acho que é bem contextualizado. Essa é uma questão bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários. Bons estudos!